iniciando mais um programa Presença e Harmonia com o apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz da Morte, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje recebendo uma convidada muito ilustre, muito especial, que já nos deu o prazer de estar aqui no programa Presença e Harmonia algumas vezes, que é a doutora Sônia Lira, analista junguiana, mestre em filosofia, doutora em ciências da religião e verdadeiramente uma sumidade aí em assuntos junguianos, assuntos de mística e que domina um leque de assuntos assim bastante amplo e que concordou gentilmente participar em mais um programa falando principalmente hoje de imaginação ativa, que é uma técnica muito importante da psicologia junguiana e que vai nos esclarecer sobre todo o potencial terapêutico aí desse recurso maravilhoso que vem a ser a imaginação ativa. Tudo bem, doutora Sônia? Muito feliz de estar aqui outra vez com você, com a sua equipe. É um prazer nosso, muito grande viu, mesmo. Sônia, que você que já é uma companheira, né? Já é uma parceira nossa de alguns anos no programa Presença e Harmonia. E é sempre muito bom a gente repisar esse assunto da imaginação ativa pelo seu potencial terapêutico, mas também pela repercussão que os programas passados deram. Você estava me falando que interessaram a muitas pessoas. Então vamos começar, né? Novamente dando uma definição. O que vem a ser imaginação ativa na perspectiva junguiana? Bom, primeiramente acho que vamos falar um pouquinho de psicologia junguiana, né? Isso. Psicologia analítica. Psicologia analítica ela vem de Carl Gustav Jung, tem todo um desdobramento hoje histórico. Hoje nós temos cursos de pós-graduação de psicologia analítica no Brasil, nós temos institutos de formação de analistas no Brasil, ou seja, é um campo assim que vem se expandindo, é um campo novo, mas que vem se expandindo no Brasil, né? Fora do Brasil ele já tem, digamos, mais tempo de caminhada. E no que a psicologia analítica se difere da tão conhecida psicanálise freudiana, né? Vamos estabelecer aqui então uma comparação. Essa sua pergunta é ótima, porque tem um ponto-chave e assim nevrálgico que faz a grande diferença. Jung fala de psicologia e religião. Né? Ele diz assim, existe um instinto, Freud diz, existe um instinto de base, esse instinto é o instinto sexual. Aí o Jung diz, pois é, mas tem um outro instinto mais poderoso que o instinto sexual, que é o instinto religioso. Aí isso dá margem assim para muita questão, às vezes preconceito, às vezes pouca informação, né? A questão é a palavra religião. Então, na psicologia analítica, quando ele fala de instinto religioso, ele usa a palavra religião no sentido do religare, no sentido originário da palavra. Então, ele diz assim, é um instinto que ele impulsiona o ser humano em busca de si mesmo, de se religar a si mesmo. É uma função religiosa da psique. E aí, com isso, claro, vem todos os aparatos que fazem parte dessa busca. Jung chamou essa busca de si mesmo, ele chamou de processo de individuação. Tá? Ou seja, o processo que o indivíduo, em busca de si mesmo, ele perfaz, né, para se tornar não dividido, não dissociado. Perfeito. O self seria então a instância mais íntima desse aspecto, digamos que espiritual ou religioso do ser humano? Dá para pensar assim. Nós temos assim uma teoria profunda em torno do conceito de self, ou Selbst em alemão, né, ou em português, ou si mesmo. Assim, tem toda uma ciência em torno desse conceito, né? Mas realmente é o conceito fundamental da psicologia junguiana. Que interessante. Você diria que do ponto de vista terapêutico, muitas afecções, muitos distúrbios às vezes estão nessa esfera, requerendo, digamos que um mergulho mais profundo do que, digamos que aquele arcabouço da psicanálise do inconsciente freudiano, tocando na esfera do self? Então, não sei se me fiz entender. Você fez, sim, você se fez entender. Então assim, o Jung fez assim, ele desenhou um modelo hipotético da estrutura da alma, da estrutura da psique. Então ele diz assim, você, na concepção ainda não existe ego, mas existe um centro virtual inato que é o si mesmo. Ele existe, a palavra existe já nem cabe, mas assim, ele esse si mesmo já é, né?
Aí, a partir do nascimento, o bebê começa a construir um campo de consciência e no centro desse campo de consciência nós temos um eu chamado ego. Né? Assim, tecnicamente falando. Esse ego e essa consciência se desenvolve e esquecem a sua própria origem, que é esse si mesmo. Ok? Ele esquece a sua origem. O que acontece? Esse si mesmo, ele continua a se manifestar nessa estrutura da alma. Só que nós só percebemos os seus efeitos. E a maioria dos seus efeitos nós chamamos de sintomas. Perfeito. Então, o sintoma é um efeito no corpo, um efeito na psique, né? Da presença desse si mesmo, que pode ser positivo ou negativo. Um sintoma positivo é você estar apaixonado. Quem não quer estar apaixonado? Todos nós, né? Todos, né? É fantástico, você fica mais alegre, você fica mais feliz, sai cantando por aí, ou seja, seus olhos viram aquela criatura linda. Sem dúvida. O mundo todo fica lindo, né? Tudo fica lindo, né? Seja essa criatura, seja uma paixão por alguém do enamoramento, seja por uma ideia, seja por um ideal, seja lá pelo que for, você está apaixonado, isso é um sintoma positivo. Mas aí nós temos também aqueles sintomas negativos, que você está angustiado, você está triste, você está deprimido, você está ansioso, você está doendo partes do corpo. Ou seja, aí abre um leque, né? Desde os sintomas chamados normais até as grandes psicopatologias. E a intervenção do psicólogo, do analista junguiano, ela é diferente de outras escolas terapêuticas, baseada no ferramental que vocês têm? Olha, as nossas duas grandes ferramentas são os sonhos e a imaginação ativa. Perfeito. São duas grandes ferramentas. Claro, tem todo o resto que faz parte, né? Mas o Jung, no volume 8 das Obras Completas, ele faz um trabalho profundíssimo sobre os sonhos, né? A finalidade dos sonhos, a importância dos sonhos, desde os primeiros sonhos bíblicos, os sonhos proféticos, os sonhos com a função compensatória, a função prospectiva, ou seja, tem toda uma fundamentação teórica, científica sobre os estudos dos sonhos. Perfeito. Né? Bom, para falar de Jung, nós precisaríamos de uns 30 programas, né? Porque eu queria abordar com você a questão de arquétipo. Poderíamos fazer um programa só sobre a sombra, que eu acho muito interessante. Eu também acho. Essa capacidade de a gente projetar no outro. Também acho. Né? Então, mas você, como eu disse, é uma figura frequente aqui no nosso programa, eu vou trazer muitas vezes. Vamos nos concentrar, focar na questão da imaginação ativa, né? Que é nosso tema de hoje. Isso. Certo. Que é seu potencial terapêutico, o que você pode nos falar, nos adiantar a respeito? Então, assim, nessa estrutura que Jung desenvolve, nessa estrutura hipotética, eu acabei de comentar que temos um campo chamado campo da consciência, cujo centro é o ego. Isso. Mas temos um outro campo, que é o campo do inconsciente, cujo centro é o si mesmo, o self. Certo. Tá? Então, o que faz a imaginação ativa? A imaginação ativa é uma técnica científica, hoje comprovadamente científica, devido às pesquisas que nós estamos fazendo, né? Já vamos falar disso, que coloca essas duas instâncias em diálogo, coloca o ego em diálogo com o inconsciente. Tá? Só que, assim, tem etapas da técnica para que esse diálogo aconteça. Então, por exemplo, assim, nós podemos ter 4 meios de acesso ao inconsciente. Para o uso da técnica. Nós podemos acessar através de um sonho, podemos acessar através de um sintoma, podemos acessar através de uma dimensão chamada fantasia passiva, que é a famosa preocupação. Tá? Quando você tem uma preocupação, você tem um ladrão de energia psíquica. Ela vai te deixar exausto, você vai ficar rodando em cima daquela fantasia e ela não vai te levar a lugar nenhum. Então ela não serve para nada além de te atrapalhar. Assim, do jeito que ela é, ela só atrapalha. Agora, eu posso, partir de uma fantasia passiva, transformá-la numa imaginação ativa, o que aí muda tudo, né? Ou eu posso simplesmente fazer o que já os exercícios de Santo Inácio de Loyola, que inspiraram o Jung a desenvolver a imaginação ativa, propõem, que é esvaziar a mente e pedir ao inconsciente uma imagem qualquer, né, que ele me envie. A partir da imagem,
eu vou entrar numa interação com essa imagem. Seja em diálogo, seja no fato de olhar para a imagem olhar para mim e perceber especialmente qual é a emoção que está envolvida no encontro com essa imagem. Então a imagem ela não é criada, ela é induzida, ela é evocada. Ela é evocada. 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 Isso é interessante. Isso, mas eu não crio a imagem, tá? Mesmo que o meu inconsciente se aproprie de imagens do meu mundo ao redor, pessoas ou situações à minha volta, ainda assim quem envia a imagem é o inconsciente. Da mesma forma como nos sonhos. Perfeito. Tá? Quem envia a imagem dos sonhos é o inconsciente. Certo. Não sou eu que crio as imagens. E essa Então, imagem sempre traz o potencial curativo com ela? Eu não sei se é por aí, não é bem isso? Ela em si, veja, eu já tenho vários anos que eu dou esse curso de imaginação ativa, né? Eu gostaria de dar um exemplo, então, Por já favor. que você fez uma pergunta tão própria, né? Você sabe que no ano agora de 2013 nós fomos a Berlim, eu e a doutora Tânia Zaura, e fomos apresentar um trabalho que chama-se A Técnica da Imaginação Ativa no Tratamento do Bruxismo. O bruxismo, para quem não sabe, né, é aquela afecção que as pessoas têm às vezes de comprimir os dentes ou de ranger, né? Isso. E que causa... Eu sei o que é, né? Isso. Realmente é bem complicado. Pois é, e você ainda não participou dessa pesquisa. Mas participarei, né? com certeza. Participará. Então, assim, junto com a Unipar de Cascavel e com a doutora Daniela Boleta, que é a encarregada pelo departamento e tudo mais, nós fizemos uma pesquisa na verdade eram 30 pacientes, mas participaram, assim, respondendo os questionários e passando pela sessão de imaginação ativa, 21 pacientes. Com bruxismo. Com bruxismo. Todos eles portadores, usando placa e biorrelaxantes, aqueles aparatos todos que a odontologia usa. Até então não havia cura para o bruxismo. O que tínhamos eram as técnicas paliativas para alívio da dor, para você suportar, conviver com o sintoma. A partir desse trabalho, Jamil, o que aconteceu foi que a técnica passou a ser vista como a possibilidade de cura para o bruxismo. Para o bruxismo. Nós fizemos só uma sessão com os pacientes, que era a proposta, porque tinha que igualar para todos, né? Então fizemos uma sessão em torno de 1 hora e depois de 15 dias os pacientes voltaram, preencheram de novo todos os questionários, os formulários e assim nós tivemos uma retirada de placa de 60% a 70% dos pacientes. Com isso, nós fomos a Berlim e apresentamos no Congresso Internacional de Ciências em Psicologia e Psiquiatria. E a técnica, então, agora, ela é oficialmente uma técnica... como é que eu vou te dizer? Ela goza de um status científico. Ela foi aprovada pela CONEP, nós temos número de aprovação e tudo mais, né? Comissão de Ética Nacional. Inédito, então, que eu saiba em termos do mundo, né? É verdade. Olha que fantástico, Sônia, parabéns por esse trabalho e por trazer, né, essa comprovação científica do aspecto terapêutico e curativo da imaginação ativa. Num problema tão pontual, né, tão biológico que é o bruxismo. É verdade. Então eu queria contar um exemplo. Por favor. Posso? Dá tempo? Por favor. Temos tempo? Temos, fique à vontade. Recentemente eu dei um curso e eu abro esse curso para leigos interessados que vão usar pessoalmente para si próprios e para psicólogos, porque a aplicação clínica só pode ser feita por psicólogos ou psiquiatras. Certo. Tá? Então, entre os nossos vários alunos, uma das nossas alunas estava assim com um bruxismo avançadíssimo, com placa. Ela chegava a estar com dificuldade de falar, não conseguia sorrir, estava bem complicado. E ela nos autorizou a contar a imaginação ativa dela, que foi, aparentemente, muito simples. Tá? As coisas fantásticas são muito simples, né? Então, aconteceu o seguinte, ela foi procurar a imagem da dor, porque ela estava com muita dor e tudo mais. Assessorada pelo terapeuta sempre. Na aula. Na sua aula. Na nossa aula de imaginação ativa. Olha só. Tá? Na aula de imaginação ativa. Não se preocupe. Ok. Então, o que aconteceu? Ela encontrou uma imagem. A imagem encontrou era um jacaré dentro de um lago. Esse jacaré veio vindo nadando na direção dela. E aconteceu o seguinte, o jacaré tinha muitas farpas na boca. Essa é uma imagem que o inconsciente envia para a consciência. E esse jacaré é como se ele... Veja, tudo é como ser, porque é uma linguagem analógica, não é uma linguagem lógica. Tá? Como se dissesse para ela, retire essas farpas da minha boca. Eram 11 farpas.
Ela retirava as farpas da imagem e ela sentia dor. Tá? Ela retirou essas farpas e tudo mais, o jacaré disse assim para ela, agora, saia caminhando, você vai encontrar uma pequena caverna e dentro dessa caverna tem uma planta. Você vá lá, amasse aquela planta, vem aqui e coloque na minha boca. E ela fez isso durante a aula, foi lá, achou a tal da planta, colocou na boca do jacaré. Ele falou, agora me deixe bem quieto aqui e não faça mais nada. Ótimo, ela deixou. A aula passou, ela foi embora. E ela veio para fazer o segundo módulo e nos trouxe a seguinte notícia. Depois disso, eu não senti mais dor na minha boca. Ela falava e ria agora como nunca, retirou a placa. Tá? Mas aconteceu um outro fenômeno. Enquanto ela estava na aula, o namorado dela tinha ido numa cidade próxima fazer algumas compras e trouxe para ela 1 litro de vinagre com uma planta dentro. Ela olhou aquela planta e falou, nossa, essa planta está parecida com aquela do jacaré da imagem lá, da imaginação ativa. E no vidro estava escrito assim, vinagre com estragon. Estragon? Estragão? O que é isso? Ela foi pesquisar. A planta estragão, lá nos primórdios, ela era amassada e utilizada como anestésico para os problemas da boca. Você está brincando? Não, não estou. Não, é fenomenal. Jung chama isso de sincronicidade. Então, deixa eu ver se eu entendi. Quando ela acessa o inconsciente dela, ela não cria a imagem, essa imagem é trazida. Isso. E, ao mesmo tempo, ela afeta o inconsciente do namorado, independente de tempo e espaço. Quando acontece uma sincronicidade, quando acontece um outro nem fenômeno... Nem sempre ocorre, não. Mas nesse caso foi. Nesse caso foi uma sincronicidade, porque ela ficou impactada, ela disse, eu não acreditava, eu não acreditava no que estava acontecendo. Que a planta que eu recebo enquanto eu estou fazendo o exercício, né? Então, incrível, assim, incrível. Não é sempre que isso acontece, mas quando acontece, provoca um impacto profundo. Ela disse, isso mudou toda a minha vida, mudou toda a leitura que eu fazia da vida. Ela, até então, era uma leiga, não tinha entrado em contato com o seu próprio inconsciente, né? Depois disso, ela fez imaginações ativas maravilhosas. Sabe? E qual que é o leque de aplicação da imaginação ativa? Qualquer distúrbio, qualquer afecção? Qualquer distúrbio. Depressão, por exemplo, pode ser aplicada? Depressão... muito aplicada. Depressões, alterações de humor, irritação, cansaço, enfim, todo tipo de perturbação psíquica. Atualmente nós estamos abrindo campo para pesquisa, para você ter uma ideia, com psoríase, autismo. Olha só. E estamos, inclusive, os interessados, até um bom convite que eu posso claro, deixar aqui, lá. Com síndrome do pânico. Porque nós estamos querendo focar em grupos de patologias específicas que nos facilita o resultado da pesquisa. Então, por exemplo, se você que está nos assistindo aí está sofrendo de síndrome do pânico, por exemplo, né, pode procurar a doutora Sônia Lira, então, participar desses grupos, seria isso? Ou seria num trabalho clínico? Não, assim, para participar dos grupos, nós temos que fazer alguns ajustes, porque eu faço isso junto com a universidade lá do sudoeste do Paraná. Não é aqui em Curitiba. Né? Não é aqui em Curitiba. E como isso tem que passar por aprovação de Comitê de Ética Nacional e tudo mais, os pacientes teriam que ir até lá. Até lá, mas perfeito. Eu iria até lá porque vale a pena. Que interessante. Mas na clínica pode ser trabalhado. Na clínica eu trabalho individualmente com os pacientes daí, né? Perfeito. Então, o que você está nos apresentando aqui, Sônia, é realmente fenomenal, porque é uma técnica quase que universal, pelo que você está falando, né? Então. E que brota realmente das profundezas mesmo, né? Pois é, Jamil, agora nós estamos com um grande problema. Nós precisamos de psicólogos e psiquiatras, urgente. Como é que está a formação da imaginação ativa dos profissionais, então? Vamos abordar isso. Isso está se abrindo aos poucos, mas assim, eu acho que ainda existe um certo, até seria bom se quebrasse esse preconceito. Você pode ser de outras linhas, você não precisa ser junguiano. Você seja behaviorista, seja psicanalista, você seja gestaltista, ou enfim, de outras linhas. E se você se interessa em aprofundar, você pode aprender isso, faz um curso e depois tem um fenômeno. Você tem que praticar consigo mesmo. Ah, tem isso. Antes de aplicar. Isso é importante, tem. Claro. Como profissional, nós somos obrigados a fazer um trabalho profundo conosco, né, para depois aplicar. Por quê? Porque eu vou levar você até onde eu fui.
Tá? Você, por conta própria, você vai, por exemplo, assim, você está com dor de cabeça, conhece a técnica como uma aspirina. Você pode tomar? Pode. Você vai até um ponto. Agora, tem pontos do seu próprio inconsciente que você não pode ir por conta própria. É isso que eu ia te perguntar, Sônia. Claro que a pessoa, para ela se beneficiar da imaginação ativa, ela tem que estar assessorada por um terapeuta. Deve. Pelo menos a priori. Deve. Tem um ponto onde ela possa se auto-aplicar? No começo, sine qua non, ela está com o terapeuta. Sim, mas como é que funciona? não, quando ela faz o curso, por exemplo, eu vou dar um curso agora dia 8 e 9 de março em Brusque, Santa Catarina. Certo. Estamos com um grupo montado lá, as nossas amigas psicólogos, estudantes de psicologia reuniram o grupo e tudo mais. Então, assim, mesmo sendo estudantes de psicologia e sendo leigos que não vão aplicar, podem se auto-aplicar, porque os próprios pacientes, você vai seguir o que está no livro do Robert Johnson. Claro que se você for fazer isso sozinho, sem a orientação do curso, provavelmente você não vai conseguir, mesmo tendo todos os passos. Tá? Mesmo que lá tem todos os passos. O curso, então, é fundamental nesse ponto. É fundamental. Para toda a experiência que nós temos até hoje, a gente sente que precisa, porque daí você vai orientado, sabe quando parar, sabe o que fazer, como fazer. Fantástico. Deixa eu aproveitar e mostrar aqui a foto da doutora Sônia, que você está com a Tânia, né? Como é que é o nome dela? Tânia Zaura, né? Tânia Vou pedir para a câmera isso. pegar. Isso na Alemanha, né? É isso, nós Que orgulho para a gente, em Berlim. Estamos em Você, Berlim. digamos que validando cientificamente a técnica de imaginação ativa de Jung, né? Isso, então exatamente. aqui está. Quem que é Tânia Zaura? Tânia Zaura é odontóloga e especialista na área do bruxismo e dessas oclusões e detalhes, né? Que eu não entendo disso, mas ela entende muito bem dessa área. E esse estudo, ele já está fechado? Você vai prosseguir? Vai ter um desdobramento? Vamos prosseguir. Agora, em abril, eu vou apresentar em São Paulo, num congresso de clínica e psiquiatria, eu vou apresentar em painel, bem especificado, 18 meses após a aplicação da técnica. Vamos apresentar novos resultados e vamos continuar ampliando o estudo da técnica. E você pretende fazer algum outro estudo relacionando uma outra afecção, uma outra doença, a imaginação ativa, como foi esse do bruxismo? Então, é isso que nós estamos fazendo. Nós já estamos a caminho com a psoríase, você falou, e com o autismo, você falou, e a síndrome do pânico. Então, em breve teremos os resultados aí. Esperamos que sim. Em primeira mão aqui no programa Presença e Harmonia. Ao longo desse ano deve acontecer. Já está comprometida conosco a vir dar os resultados aqui em primeira mão. Tá ótimo. Sônia, o tempo passa muito rápido quando a gente está, né, numa companhia agradável, com uma pessoa que tem tanto conhecimento como você. Eu quero aproveitar esses minutos finais aí para apresentar 2 livros, né, que são os resultados do teu mestrado, do teu doutorado também, que eu não posso deixar de falar. O resultado do mestrado, né, que foi a dissertação de mestrado da doutora Sônia, que é Nietzsche, Jung, leitor de Nietzsche. Jung, leitor de Nietzsche. Acerca da morte, né? de Deus. Acerca da morte de Deus. Isso. Que é um trabalho, olha, fantástico para quem gosta de filosofia, psicologia. E temos também o trabalho dela, né, que é a tese de doutorado em Ciências da Religião na PUC São Paulo, né? Isso. Que é sobre Nicolau de Cusa, né, grande místico cristão. Visão de Deus e Teoria do Conhecimento. E Visão de Deus e Teoria do Conhecimento. Esses 2 livros, Sônia, como é que a gente consegue aí? Para quem quiser, como eles estão disponíveis nas livrarias? Estão no site do Instituto, que a gente acho que colocou, não sei se já apareceu. Eu acho que apareceu o site do Instituto. E também temos na Livraria Cultura. Nas livrarias Culturas encontra facilmente, Isso, né? encontra Para te achar, quem quiser te convidar para palestras, né? Quiser trocar uma ideia com você, quiser agendar um curso, como é que te acha aí? Através dos dados que nós temos? Dos dados que vocês têm, sim. Né? Sim, então peço aí para a técnica, técnica, deve ter entrado aí o e-mail da doutora Sônia, né? Os telefones, todos os dados, né? Você está disponível para esse tipo prazer. de... Mas o prazer é todo nosso. A gente aperta os horários e vai dando um jeito. Com certeza. Já está convidada de antemão para voltar, para darmos prosseguimento nesse assunto e nos outros aspectos digamos que do construto talvez falar da junguiano. sombra que você pediu, né? Porque é um tema muito interessante. Eu acho que aí já dá renda uns 2, 3 programas, né? Tá certo. Sobre a sombra. Tá certo. Mas, Sônia, obrigado então pela tua participação. Um prazer. Espero que você volte outras vezes. E eu quero chamar a atenção dos nossos telespectadores. Antes de encerrar, acabei de lembrar, Sônia, você vai estar em Ponta Grossa.
para dar um curso verdade. de sonhos. Eu Uma gostaria que você falasse jornada- rapidinho. Nós temos uma jornada sobre sonhos para os dias 30, 31 de maio e 1º de junho. Também vai estar no site, a partir de esta seu semana, site, já né? vai estar no site do Ictus Instituto, né? Daí que se alguém quiser participar, de qualquer estado, de qualquer cidade, pode fazer a sua inscrição e vir participar conosco. Perfeito. Agora já no próximo mês? É 30, 31 de maio e 1º de junho. 1º de junho. Isso. Curso de sonhos aí em Ponta Uma Grossa, jornada Paraná. sobre sonhos. Nós vamos fazer a incubação de sonhos como faziam-se nos templos de Esculápio. Olha só, quer dizer, é imperdível, né? Sônia, obrigado pela tua participação. Ok, Jamil. Quero lembrar os nossos amigos de casa do nosso congresso da Universidade Rosa de Coroá Internacional, Misticismo e Saúde numa perspectiva transdisciplinar, né, que vai ser realizado agora já em abril. Você está aí com as datas. Para todos aqueles que tiverem interesse em participar, vocês acessem o site da MOR, que vocês terão aí vários assuntos que estarão sendo tratados por grandes pesquisadores. Gostaríamos muito de tê-los aí conosco nesse grande evento aí de saúde, evento transdisciplinar, enfim, com muitos temas bastante relevantes. E você fica agora no finalzinho do programa Presença e Harmonia com a nossa querida colaboradora Vivian Tedardi, que vai dar a dica de leitura da Biblioteca Rosa Cruz desse programa. Até o nosso próximo encontro. Nossa dica de leitura é o livro Sonhos, Mensageiros da Alma. Os sonhos sempre foram de interesse do homem, o homem sempre procurou conhecê-los. Este livro, ele apresenta o mundo onírico através de um diálogo entre a psicologia junguiana e a espiritualidade. Também possui informações para a interpretação pessoal dos sonhos, para aqueles que desejarem se autoconhecer e também trilhar o seu caminho na senda da espiritualidade. Este livro e outros da nossa biblioteca você encontra na página da Grande Loja da Língua Portuguesa, que deve estar em nosso vídeo. Até o nosso próximo encontro. Paz profunda.